Mentiras que Jesus era vegetariano. Primeira parte. Em outros tempos eu acreditaria nesta mentira dos que não creem na Bíblia, dos que andam desesperadamente preocupados em defender o vegetarianismo baseado na mentira. Graças ao eterno Criador, minha fé é somente nele e na Bíblia, o resto é resto. Não estou condenando o fato de a pessoa ser ou querer ser vegetariano, mas mentir para enganar as pessoas em defesa de uma doutrina é pregar o evangelho da mentira. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir as minhas palavras. Vós sois filhos do diabo, e tendes vontade de cumprir os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque não há nele verdade. Quando ele diz uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não me credes. João 8, versículos 43 a 45. Não vos escrevi porque ignorais a verdade, mas porque a sabeis, e porque mentira alguma vem da verdade. 1 João 2, versículo 21. Vou usar como exemplo a vida de Daniel que nos livros religiosos, pregações e estudos bíblicos, estas pessoas e religiões têm apresentado mesmo como se tivesse sido vegetariano, quando na verdade o profeta Daniel jamais foi vegetariano, como será provado no decorrer desta análise. Eu acreditava que Daniel era vegetariano baseado nas pregações e livros de Ellen White. Depois, lendo a Bíblia, eu descobri que eu estava crendo em uma mentira. Daniel jamais, em hipótese alguma, foi vegetariano. A história que ele era vegetariano surgiu da imaginação doentia dos que amam e praticam a mentira. Vamos às provas? 1. Daniel e seus companheiros não comeram do manjar do rei e nem beberam vinho porque os mesmos eram primeiro dedicados aos ídolos. 2. Aqui está a prova de que é verdade o que estou afirmando. No período em que Daniel estava triste por não ter entendido a visão, ele aboliu de sua alimentação os alimentos desejáveis, é o que chamamos hoje de refinados. B. Neste período ele também não comeu carne, isto mostra que o alimento carne fazia parte da alimentação diária dele. C. Não usou perfumes. D. Ele também não bebeu vinho neste período. Quando minha mente foi aberta por Deus para entender este texto que já havia sido lido por dezenas de vezes, joguei por terra a mentira que me ensinaram que eu também já tinha ensinado por diversas vezes de que Daniel era vegetariano. Esta é a verdade de Deus, é de Deus porque está na Bíblia e o resto é doutrina falsa. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10. Versículo 3. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, versículos 6 a 9. As 7 mentiras religiosas sobre Jesus. Publicado por Adventistas Unidos a favor da Reforma, se sentindo abençoado. Para você entender completamente por que Jesus era vegetariano e não comeu peixes ao multiplicá-los e distribuí-los para a multidão, é importantíssimo você entender o que Deus já havia ordenado sobre esse assunto para ele agir assim. A seguir, vai 3 passagens do livro bíblico de Gênesis para vocês compreendê-lo, vejam. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Gênesis 1, versículo 29. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2, versículo 16. Veja agora como Eva entendia perfeitamente a ordem de Deus para não comerem carnes e nem da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois ao ser interrogada sobre o que eles poderiam comer, ela responde que somente poderiam comer do fruto das árvores do jardim. Se a ordem abrisse brecha para se comer animais, ela teria dito:
mas falou que poderiam comer apenas do fruto das árvores do jardim. Vejam. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Gênesis 3, versículo 2. Podemos ver nesses versos de Gênesis que Deus não deu bois, vacas, peixes, frangos, gazelas, deu apenas as ervas do campo, que dão sementes e das árvores, isto é, deu só vegetais, só frutas para eles comerem. Agora nós vamos ver a mesma ordem que Deus deu no paraíso para Adão e Eva, se repetir no livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava quase chegando no Sinai. Vejam. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Êxodo 16, versículo 1 a 3. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, diz-lhes: ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e, pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. Êxodo 16, versículos 12 a 13. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.